Na semana passada nós começamos a falar sobre ceia. Last week we began to share about communion. E nós falamos sobre a principal mentira que as pessoas carregam, We talked about the main lie that people carry. que é uma with them. distorção da palavra de The Deus, distortion of the word of God. que é uma distorção do que o apóstolo Paulo escreveu especificamente para a igreja de Corinto, Distortion of what the Apostle Paul wrote to the church of Corinth quanto a tomar a ceia de forma indigna. about taking communion in an unworthy manner. E o diabo, de uma certa maneira, com um espírito de religião, And in a way, because of the religious spirit, o diabo conseguiu mentir para os crentes he was able to convince the Christians que eles não são dignos de ceiar that they're not worthy of se eles taking pisaram na bola, the elements if they failed. se at eles something. pecaram, If they committed sins. se eles falharam. If they failed. Você não pode ceiar, You cannot take the elements. porque senão você vai morrer. Otherwise you die. Mas o que o apóstolo Paulo estava falando era exatamente o contrário But what disso. Apostle Paul meant was the opposite of this. O apóstolo Paulo estava falando, vocês estão fazendo a maneira errada. You Da are maneira errada. saying you are doing it in an unworthy manner. Porque Cristo não está sendo o foco da Because reunião. Christ is not the focus of your E aí meetings. Paulo fala, And then he says, quando vocês se reúnem para ceiar, when you gather to have communion, não é a ceia do Senhor que vocês estão it's not celebrando. the Lord's Supper that you are celebrating. Ele fala, os ricos estão bebendo tanto vinho que ficam até bêbados na ceia. And then he continues, the wealthy are drinking so much that they are E eles getting drunk. comem em excesso, And they eat enquanto os irmãos a pobres lot, while the ficam sem poor comer. cannot. Você está entendendo? You É isso que understand? Paulo estava tratando, a maneira com que eles faziam. That's what Paul was leading with, the way that they were doing it. Mas quem se lembra duas semanas atrás que nós falamos da renovação da mente? But you remember 2 weeks ago we talked about the renewing of the Para mind. renovar a mente, To renew the você tem que mind, tirar algo, you have to take mas something out, colocar algo. but then you have to replace it with something else. Então preste atenção, Listen, tira isso da sua mente, take this out of your que mind. você não é digno de That you are ceiar, not worthy of having communion. porque ninguém é digno de Because no ceiar. one is worthy. Quem é digno de comer o corpo de Who's Cristo? worthy of their own works? Who is worthy? Ninguém. Nobody. Por isso que nós podemos chegar diante dele That's why we can come before him num dia como hoje. on a day like this one. Traz para mim um pão e um cálice, por favor. Can I have a cup Pode ser dois, né? Um para mim, um para ela, para gente. and the bread? E nós too? podemos falar para o Senhor, And we can say to the Lord, é só pela graça do it's Senhor. only by your É grace. só pela graça do It's Senhor. only by your grace. Senhor, Lord, é por causa de it's Cristo because of Christ que eu posso comer e that I beber. can eat and drink. Amém? Amen. Então, não aceite a mentira. So don't accept his lie. Nós temos perdão We have e forgiveness nós temos cura and we have healing quando nós ceiamos. when we take communion. Nós temos perdão dos nossos pecados We have forgiveness of our sins pelo sangue de Cristo. by the blood of Jesus. Fala, eu tenho Say, I have perdão forgiveness através do sangue de through the Cristo. blood of Christ. E fala, eu tenho Say, I have cura healing através through do corpo de the Cristo. body of Christ. E aí o diabo então conseguiu mentir para muito crente. But the devil then, he was able to lie to a Aí lot of dia de Christians. ceia se torna um dia terrível para And certas then pessoas. the day for communion is a horrible day for a Um dia lot que of eles têm people. muito medo. The day that they are so afraid. Medo de Deus mandar um raio e destruí-lo. Afraid that God will strike them Medo de down. morrer. Afraid of dying. Mas na verdade, But as a matter of no fact, dia de ceia, the day for communion, nós não somos desafiados a olhar para nós mesmos. we are not encouraged to look at ourselves. Mais do que nunca, But more than ever, nós somos desafiados a olhar para Ele we are encouraged to look at him. e ver o seguinte: See Ele morreu por mim. that he died for us. Ele derramou um sangue justo He por mim. shed his blood for Ele me. derramou um sangue puro por mim. He shed his Ele pure entregou o blood seu for me. corpo He gave his body, perfeito his perfect para body, morrer to die, e me dar cura. give me healing.
Aleluia. Fala amém. Hallelujah. Fala amém. Say amen. Sabe, nós precisamos entender We need isso. to understand this. E lá em João, And in John no capítulo 6, chapter 6, versículo 55, verse 55, olha o que Jesus falou. look at what Jesus said. Olha o que Jesus está falando aqui Look para você e para mim. What he is telling you and me. Lucas 16, 55. A Bíblia fala. Não tem? 16:55. Perdão, então vai para o capítulo 6. 6:55. Ele fala o seguinte. Olha só, vamos começar a partir do Let's start versículo reading 47. verse 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Most assuredly, surely, I say to you, he who believes in me has everlasting life. Jesus não falou quem crê em mim talvez tenha a vida eterna. Jesus didn't say whoever believes me might have everlasting Jesus life. afirmou, He affirmed, se você crê em mim, if you believe se in você me, crê na obra if que you eu estou believe fazendo, in the work that I am você doing, tem a vida eterna. you have everlasting Amém. life. E aí ele fala, eu sou o pão da vida. And then he says, I am the bread of life. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Your fathers ate the manna in the wilderness and they died. E ele falou, este é o pão que desce do céu para todo o que nele comer não pereça. He says, this is the bread which comes down from heaven that one may eat of it and not die. Olha o que Jesus está falando. Look at what he's saying. Esse é o pão que desceu do céu. This is the bread that Eu sou o comes pão from da heaven. vida. I am the bread of life. E esse é o pão que veio This is the bread that para came, que todo aquele que dele comer so that whoever eats of him tenha a vida eterna. have everlasting life, E não morra, não pereça. not perish. 51. 51. Eu sou o pão I am vivo que desceu do céu. The living bread which came down from heaven. Português primeiro. In Portuguese first. Fala, eu sou. Fala, perdão, fala, diga. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em inglês. Say, I am. Fala, Jesus falou. Jesus said, I am the living bread which came down from heaven. Agora escute. Now listen. Então Jesus está falando que ele é o So pão. Jesus says, I am. the Aí ele bread. fala: And then he says, se alguém if anyone dele comer, eats of this bread, viverá he eternamente. will live forever. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. And the bread that I shall give is my own flesh. Então, o pão é a minha própria carne. Jesus está falando aqui So Jesus is saying here que o corpo dele que seria entregue numa cruz that his body that was about to be given at the cross é o pão que nós comemos is the bread hoje. that we eat today. É o pão da ceia. Is the bread of communion. Continuando. And we keep going. Versículo 53. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Jesus said to them, most assuredly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Quem comer a minha carne, Whoever eats my flesh, olha para mim, look at me, quem comer a minha carne whoever eats my flesh e quem beber o meu sangue, and drinks my blood, permanece em mim e eu nele. has eternal life, and I will remain in him and he will remain in me. Assim como o Pai que vive me enviou. Just like the Father who lives and sent me. E eu igualmente vivo pelo Pai. And I live for the Father. Olha para mim. Look at me. Também quem de mim se alimenta, So whoever eats my flesh and por drinks my mim blood viverá. will live by me. 56. 56.
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. He who eats my flesh and drinks my blood Quem abides comer a in me. minha carne e beber o He meu who eats sangue. my flesh and drink my blood. Você está entendendo por Do que you é understand importante? why it is important? E você está entendendo por que a igreja de Corinto tinha perdido o foco? And you understand why the church of Corinth missed the mark? Porque eles transformaram a ceia em algo que não era a ceia. Because they transformed the Lord's Supper in something that was not. Porque Cristo não era o centro. Because Christ was not the center Mas nós anymore. estamos aqui But we are here para declarar to declare que esse momento é santo, This moment is que esse holy. sacramento é a nossa vida, These sacred elements are que our hoje life. nós estamos comendo o corpo de And Cristo. we're eating the body Hoje of nós vamos Christ. beber o cálice da And nova we're aliança. drinking the cup of the new covenant. Hoje nós comemos o corpo. And we eat the body. Hoje nós bebemos o And we sangue. drink the blood. Olha só agora o que ele fala no versículo 58. And on verse 58, Este é o pão que desceu do céu, this is the bread which came down from em heaven. nada semelhante àquele que os vossos pais comeram Not as your fathers ate the manna e morreram. and are dead. Quem comer esse pão He who eats this viverá bread eternamente. will live forever. Você está me entendendo o que You Jesus estava understand falando? what Jesus is saying? Jesus não estava falando de algo natural. He's not saying something that's natural. Ele não estava falando de uma dieta. He was not mentioning a diet. Ele estava falando de um alimento espiritual. He was talking about spiritual Ele está falando de um alimento espiritual que destrói todo o poder do pecado nas nossas vidas. food that destroys all the power of sin of our lives. Sabe, muita gente não valoriza a ceia. So many people don't treasure communion. Infelizmente eles fazem isso. Unfortunately, they do it. Nós conversávamos na reunião de liderança segunda-feira We were talking in our leadership meeting on Monday. e nós falávamos sobre isso. We were talking about that. E do aspecto histórico da ceia, The historical aspect of communion. que os irmãos That the brethren, tinham uma reunião chamada a reunião do ágape, They reunião do had- amor, this meeting called agape meeting, the meeting of love. que era a reunião onde eles ceavam. And they would have communion. Era uma reunião a portas fechadas. It was between Closed doors. Closed doors. Nenhuma pessoa que não fosse cristão entrava. And no one that was not a Christian could enter. Eu sei que hoje você pode frequentar a igreja e não ser cristão. I know nowadays you can go to church and not be a Christian. Mas essa é a realidade aqui, nos Estados But this Unidos, is the reality here, no United Brasil, States, Brazil, no México, Mexico. em países que têm liberdade religiosa. countries that experience religious freedom. Na nossa igreja do Paquistão, In our church in Pakistan, se você visitar a igreja if num you domingo, visit the church on a Sunday, se você falar, eu vou lá checar o que está acontecendo, if you say, "Oh, I'm going to see what's happening," você já fica marcado para a morte. you're marked for death. Se você If you tiver pais vivos, have living parents, os seus pais te entregam Your para as autoridades islâmicas. give you to the authorities. Os seus pais te rejeitam e falam, nunca mais ponha o pé nessa casa porque você é um infiel. Your parents reject you and say you never step your foot in this house because you are not faithful. Nessa época que era a mesma coisa. This time here in the Bible, the same thing. Tinha ninguém lá visitando. Vou lá ver o que está acontecendo lá naquela igreja de Paulo hoje. No one was there like, "Oh, let's see what's happening in Paul's church Se today." associou com Paulo, era jogado na cadeia. You were associated to Se Paul. associou com you Cristo, era would jogado na be cadeia. thrown in prison. Christ, you would be thrown in jail. É interessante que quando eu era pequeno eu assistia filmes como Ben-Hur. It's interesting because when I was a kid, I used to watch movies like Ben-Hur. E eu via a morte de milhares de pessoas no Coliseu pelos leões e And I would watch these deaths in the Colosseums, of Christians with lions. para mim era uma cena de filme. And for me, it was just a movie scene. Quando eu me converti, When I got saved, é que eu entendi I understood que o que aquele filme estava what mostrando the movie was portraying eram os nossos irmãos sendo mortos. was our brothers and sisters being dead, being killed. É o que o apóstolo Paulo falou.
It's what Apostle Paul says. Que por causa de Cristo, Because of Christ, eles se tornaram um espetáculo para o mundo. they became an spectacle for the world. O Coliseu era cheio de The romanos Colosseum was filled with Romans para ver leões devorarem cristãos. just to watch lions kill Christians. Só por uma coisa. For one Por thing causa de only. uma coisa. Because of one thing only. Porque a todos eles era dada uma oportunidade. Because to all of them was given a chance. Negue a Jesus Deny Jesus. e reconheça César como seu Senhor, Recognize Caesar as your que Lord. você vai viver bem. And you shall live and well. É só falar, Ave César. You just have to say, hi, Caesar. Não, a ave Hail, Hail, Caesar. Caesar. Sabe o que eles falavam? And you know what they would say? Ave Christus. Hail, Christus. Pode me matar. You can kill me. Eu não vou negar a I Cristo. won't deny Eu não vou Christ. negar Cristo por uma vida melhor. I won't deny Christ Eu não for vou a better negar life. Cristo para continuar vivendo. I won't deny Christ to Porque Ele é a continue própria living, vida. Because He is life. Então, voltando aqui. So, back here. Essa era a realidade. That was the reality. Então, não existia naquela época, tá lá alguém. Vou usar aqui para reforçar meu ponto. Just to make my point here. Você se lembra que Nicodemos procurou Jesus no meio da noite, escondido de todo mundo, para You fazer remember perguntas para Jesus? Nicodemus went to see Jesus in the middle of the night, hiding. Por quê? Why? Porque se alguém descobrisse que o chefe da sinagoga estava lá com Cristo, ele perderia tudo. Because if someone found out that the chief of the synagogue was there with Jesus, Então he would preste lose atenção, everything. não tinha meio termo. There was no middle ground. Por isso que a ceia é para aqueles And que that's são oficialmente, que têm Communion oficialmente Cristo Jesus como Senhor da sua vida. Are for those that have Jesus as the Lord of their lives. Aí foi algo também que um líder me perguntou. And it's something that one of the leaders asked Mas e me. aqueles que são nascidos de novo, mas não querem se batizar? But what about those that are born again but don't want to get baptized? Eu vou te dar a minha opinião. I'll give you my opinion. Eu acho que alguém que fala que nasceu de novo, mas não quer se batizar, I believe that someone that says I'm born again but don't want to get baptized, é porque não nasceu de novo. it's because they are not born again. Porque é o primeiro sinal. Because it's the first sign. Sabe, Filipe foi evangelizar um eunuco. Philip went to evangelize an eunuch. Eunuco seria a coisa mais perto de um travesti hoje em dia. Eunuch was the closest thing to a travesty. Ele era- To a Travesti. travesty is another word. Ele era castrado. É travesti mesmo, é? Então me Something else. ajuda. It's Um transsexual, um yes. homem. Yes. É. Transsexual. Ele era castrado, He was castrated. ele se vestia como mulher, He would dress himself as ele a era woman. obrigado a se vestir como mulher, He was obligated to porque dress himself ele as a woman ficava junto das mulheres do Senhor dele, because he had to attend the women of his Lord, para cuidar das mulheres. to care for these women. Então ele tinha que ser castrado antes. So he had to be castrated first. E ele before. se vestia como uma delas para ficar lá, para não ter diferença nenhuma, para não parecer homem no meio delas. And he could not look like a man in the midst of them, and he had Tem to outros look aspectos like históricos, these mas women. nós temos que terminar. And we have to end, so I'm not going to go into the historical Esse eunuco aspects. foi evangelizado por Filipe. But the eunuch was evangelized by through Philip. E assim que ele recebeu o Senhor, And as he received the e Lord, os olhos dele foram his abertos, eyes were open. a primeira pergunta dele foi: The first question was, aqui tem água. here's water. O que me impede de ser batizado? What stops me from being baptized? Porque esse é o desejo de toda pessoa que nasce de This is novo. the desire of every person who's born again. Toda pessoa que entende. Every person who understands. Pastor, mas você está falando isso aí? Me dá uma outro argumento. Well, Pastor, you're saying that, but give me another argument. Mateus 28. Matthew 28. Jesus falou: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Jesus said, go throughout the world and preach the gospel. Quem crer e for to all batizado será creature. salvo. Whoever believes and Quem, get porém, não baptized will be crer será saved. condenado. Whoever does not will be condemned. Tá certo que lá não fala que vai ser condenado quem não é batizado. Okay, it doesn't say certo. that if you don't get baptized you'll be condemned. Mas lá fala também que quem crer
But it says if you believe, A consequência é ser the batizado. consequence is to be baptized. Aí ele falou, quem não crê já é condenado. And he says if you don't believe, then you will be condemned. Mas se você crê, você é batizado. But if you believe, you get baptized. Por quê? Why? É uma maneira pública de você falar, Cristo é o meu Senhor. Because it's a public way to say Christ is my Então Lord. hoje você não precisa ser levado ao Coliseu. So you don't have to go to a coliseum Hoje today. você não precisa encarar leões e You tigres. don't have to face lions and tigers. Mas hoje você precisa falar para o mundo ainda, But Cristo you é o meu have Senhor. to tell the world E today, você fala Christ is isso my através Lord. do seu batismo. And you say it when you get baptized. Amém? Por isso que a ceia é para pessoas que já se batizaram. And that's why communion is for those who are baptized. Então, voltando para nós, pode vir, Cristiane. Jesus falou, o meu corpo é verdadeira comida. Jesus said, my body is true food. O meu sangue é My verdadeira blood bebida. is true drink. Sabe, tá ok fazer dieta. It's okay to go on a diet. Nós fazemos dieta. We do it. Mas qualquer ímpio pode fazer dieta. But any unsaved person can go on a diet. Eu gosto de uma palavra, de uma frase que o Joseph Prince fala. I like a quote that Joseph Prince says. Não coloque a sua confiança na criação. Don't put your trust in creation. Coloque a sua confiança na redenção. Put your trust in redemption. Há basicamente 2 capítulos, principalmente um capítulo na Bíblia que fala sobre a criação. There are basically 2 chapters, especially one that talks about creation in the Bible. Quantos capítulos? How many? Fala um, para ficar mais Say fácil. one. To be Gênesis easier. Genesis 1, certo? 1, right? Não? Vocês Não. querem ler Gênesis 1? Nós vamos ler. You want to read? We can read. Gênesis 1. Genesis 1. Mas o resto desse livro fala de redenção. But the rest of this book talks about redemption. A redenção Redemption é que nos dá livre acesso ao Senhor. is what gives us free A access to the redenção Lord. é que nos dá cura. Redemption gives us healing. Então, não tem problema nenhum você fazer exercício. So, there's no issue in doing exercises. Mas o ímpio faz exercício também. But the unsaved people also exercise. Mas tem algo But there's something que o ímpio não pode comer. that the unsaved cannot have. Ele pode até comer, They can eat, mas não faz nada na vida dele. but it makes no difference to them. É o corpo que foi entregue por It's nós. the body that was given for us. O ímpio pode beber shakes, The unsaved, they Milk- can remédios smoothies and medicine, e tudo. everything. Mas nós temos acesso But we have access ao sangue da nova aliança. to the blood of the new covenant. Verdadeira comida, True food, verdadeira bebida. true drink. Faça tudo o que você quiser fazer, Do whatever you will, mas não coloque a confiança da sua saúde em but coisas. don't place the trust of your health in things. Coloque a confiança da sua saúde Place no corpo the de trust Cristo. of your health in the body of Christ. A partir de agora, From now on, nós vamos ceiar com esse pão, we will have communion using this bread, um matzah bread. the matzah. A semana que vem eu vou pregar sobre ele. I will preach about this bread next week. Jesus provavelmente tenha pegado um pão semelhante a esse. Jesus took bread similar to this one. Um pão que foi perfurado, foi amassado, Bread that was crushed, perfurado, pierced, e que foi assado. and
burned. Cristo foi amassado. Christ was crushed. Ele foi moído pelas nossas He was iniquidades. crushed by our iniquities. Cristo foi perfurado He was pierced pelas nossas by transgressões. our transgressions. E Cristo recebeu o fogo da ira de Deus And sobre ele, received the fire of the wrath of God como uma oferta diante de Deus. as an offering before God. Assim como o Cordeiro do Velho Testamento, Just like the lamb of the Old Covenant, Old o Testament, sacrifício foi queimado the diante de Deus. sacrifice was burned before God. Queimado. Burned. Podem entregar. You may distribute the elements. Então, não falte a semana que vem. Don't miss next week. Há tanta riqueza nisso. So much richness in this. Verdadeira comida. True food. Todo mundo ceiou na célula essa semana? Did everybody take communion in life groups? Foi during this tremendo, week? não foi? Tremendous. Foi tremendo. Always. Nós vamos ceiar novamente essa We semana. will do it again during this week. Mas lembre-se, não é apenas, Remember, não é um partir it's do not pão. just breaking bread. Olha para mim, Look at me. não é só um partir, It's not Do pão. just the breaking of bread. é o partir do pão. It's the breaking of the bread. É o partir do pão que nos Breaking of alimenta. the bread that É o partir do feeds pão, us. do verdadeiro pão que True desceu do céu. bread that came down from heaven. A verdadeira comida que ele True nos deu. food that he gave us. Vamos ficar em pé. Se você pegou o elemento, fique em pé. If Se you não, have your elements with you, pode, can you pode ficar em pé stand mesmo, aí eles with entregam me para você. Segure o pão. and hold the bread. Rafael, semana que vem, o vídeo, tá? Obrigado. É Ele quem sara He who heals todas as suas feridas. all of your infirmities. Salmo 103, Psalms 103, versículo 3. verse 3. Deixa para nós aí. And you can leave Você it vai up there. segurar o pão primeiro. You're going to hold the bread first. Ele começa falando. He begins by saying, É Ele it is He quem perdoa who forgives todas as tuas iniquidades. all your iniquities. Segure o pão. Hold the bread. Fala, esse é o pão Say, this is the bread, do corpo de the Cristo. body of Christ. É Ele, It is He, Cristo Jesus, Christ Jesus, que perdoa who forgives todas all as minhas iniquidades. of my iniquities. Fala, é Ele It is He quem perdoa who forgives todos os meus pecados. all of my E sins. nessa hora, Right now, eu me alimento I feed do myself pão vivo. of the body que desceu the do living céu. body that Porque came é down Ele from heaven, because também it is He that que also cura that heals todas as minhas all doenças. of my diseases. Fala, Senhor Jesus, Say, Lord Jesus, esse é o verdadeiro this alimento, is true food, o seu corpo. your body. E nessa hora, And right now, junto com a sua igreja, along with your church, que é o seu corpo, your body, eu me alimento do Senhor. I feed myself. E eu recebo para dentro And de I mim. receive to the a sua side própria of vida. your own life. Eu recebo cura. I receive healing. Eu recebo I receive a destruição the destruction de toda obra of maligna. all evil A work, destruição destruction de toda seta of maligna all evil weapon contra o meu corpo, against my body, contra a minha vida. my life. Esse é o corpo de This Cristo. is the body of Christ. E Ele me cura He heals me. de todas as minhas All of enfermidades. my infirmities. Vamos comer. Let's eat. Se você quiser, parta com If you alguém. want to break, share with someone.
Quando você mastigou, você viu que esse pão é crocante. When you chewed this bread, you felt it's crunchy. Tem um segredo aqui em João, There's a secret here in John que nós vamos falar a semana que vem, that we're going to talk about next que week. Jesus fala disso. Jesus talks about that. Quando você comer, When mastigar, you eat, when you chew, você vai mastigar algo crocante. you have to chew something O that's meu crunchy. corpo que foi entregue por My você, body that was given que for foi you, moído por você. that was crushed for you. Fala, eu sou curado. Say, I am healed. Eu sou I am abençoado. blessed. Eu viverei vida longa I will live a long life e abençoada and a blessed one por causa do corpo de because Cristo. of the body of Christ. Pegue agora o cálice. Now hold the cup. Diga, esse é o Say, cálice this is the cup da nova of aliança the new covenant no sangue de in the Cristo. blood of Christ. Por esse sangue Because of this blood, eu recebo I receive perdão forgiveness de todos os meus of pecados. all my sins. Fala, essa é Is a verdadeira bebida. true drink. Fala, Senhor Jesus, Say, Lord Jesus, esse é this is o seu cálice your cup, que o Senhor derramou cup you em poured meu favor. because of Fala, me. o seu sangue me perdoa, Say, your blood forgives me me, lava, washes me, me torna aceito makes me e accepted, me dá livre acesso ao gives me Pai. free access to the Father. Nessa hora, Right now, eu celebro I celebrate a sua bondade, your goodness, a sua graça, your grace, o seu favor, your favor, o seu perdão. your forgiveness. E eu tomo I take a verdadeira bebida, true drink, que é o cálice de which is Cristo. your cup, the cup of Christ. Aleluia. Se você quiser, Aleluia. compartilhe com alguém. You may share with someone. Vamos tomar. Agora nós vamos encerrar fazendo algo. Now to close, we're going to do something. Dá as mãos para alguém que está perto de você. Hold hands with someone who's next to you. E você vai profetizar And you will prophesy que essa semana during this week. será uma semana de desfrute da presença de Cristo. They will enjoy the presence of Christ. Que o seu irmão, a sua irmã vai experimentar Cristo essa Your semana. brother, your sister will experience Christ during this week. Verá Cristo. They will see Christ. Declara em nome de Jesus Declare in the name que of toda Jesus, sentença de morte foi quebrada sobre essa every vida. death sentence was broken. Declara em nome de Jesus que from toda this condenação foi quebrada sobre essa Every vida. condemnation was broken. Pai, obrigado pelo seu corpo. Thank you for your body. Obrigado Father. pelo seu sangue. Thank you for your E blood. nós declaramos em nome de We Jesus declare in the name of que essa Jesus. semana During this week, é uma semana de vitória. it's a week of É uma victory. semana de vida. A week of life. É uma semana de A graça. week of grace. É uma semana de A fluir. week of flowing. Nós somos abençoados. We are blessed. Nós somos amados. We are loved. E nós somos, Senhor, We are, em Lord. tudo In everything, bem-aventurados we are joyful por causa da obra da cruz. because of the work of the cross. Fala, eu não mereço Say, nada, I don't deserve mas anything, eu recebo tudo que but I Cristo me receive dá. everything Christ has. E Ele me tornou And He became, herdeiro de Deus, He e made co-herdeiro heir com of God Cristo. and co-heir em with nome Christ. de Jesus. In the name of Jesus. Olha nos olhos de alguém. Look into someone's Fala, você é herdeiro eyes. de Deus Say, you are an heir of e é God. co-herdeiro com Cristo Co-heir with Christ. de todas as promessas Of all of His de promises. Deus para a sua vida. Promises of Dá God um for abraço your em life. 2 ou 3 pessoas. Nós estamos encerrados em nome de Jesus. Aleluia.